O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto domingo da Páscoa. Era uma noite de quinta-feira do mês de Nissan, no ano 30, de acordo com o calendário do autor do quarto evangelho, isto é, do Evangelho de João. Faltava um dia para a celebração da Páscoa judaica. Jesus estava à mesa com os discípulos na sala de uma casa de Jerusalém. Daí a poucas horas seria preso pelos soldados do templo, levado diante do Sinédrio e condenado à morte. Na manhã do dia seguinte, depois de o governador romano Pôncio Pilatos ter confirmado a sentença, Jesus seria conduzido pelas ruas da cidade até a pequena colina fora das muralhas, ao chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota, para aí ser crucificado. Para Jesus, aquela refeição com os discípulos, comida depois do pôr do sol, é uma ceia de despedida. A sombra da cruz paira sobre tudo o que vai ser dito à volta daquela mesa. Mais do que com o seu destino imediato, nessa noite, Jesus está preocupado com seus discípulos, aqueles que estão com ele à volta. São pessoas frágeis, com ideias pouco claras, que ainda não interiorizaram suficientemente os valores do reino. Como reagirão à morte de Jesus? Ao ver o seu mestre ser lhes tirado, fraquejarão, abandonarão o projeto do reino de Deus? Ou acolherão o Espírito Santo e assumirão a missão de dar testemunho de Jesus e do seu projeto em todos os lugares por onde andarem? Jesus, consciente de que lhe resta pouco tempo, procura lembrar aos discípulos o essencial da proposta que lhes transmitiu enquanto andava com ele pelos caminhos da Galileia, da Judéia e redondeza. E procura também fazê-los entender a importância de se manterem em comunhão com ele. Poucos antes de lhes dizer as palavras que o Evangelho deste sexto domingo da Páscoa nos apresenta, Jesus tinha afirmado que era o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E tinha convidado os discípulos a percorrerem sem hesitação esse caminho. Tinha-lhes mesmo garantido que quem percorre esse caminho, o caminho do amor e do dom da vida, vai ao encontro do Pai. Contudo, os discípulos ouviram Jesus com algum ceticismo.
será possível percorrer esse caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como poderão, pelo tempo afora, manter a comunhão com Jesus e receber dele a força para doar dia a dia a própria vida? Como é que eles, sem Jesus a guiá-los, encontrarão um caminho para o Pai? As palavras que o Evangelho deste dia nos convida a escutar contêm a resposta de Jesus a essas questões. Jesus vai partir ao encontro do Pai e os discípulos deixarão de o ver a caminhar à frente deles, como tinha acontecido até agora. Mas isso não significa que a ligação que tem com Jesus seja rompida e que eles fiquem sozinhos no mundo, abandonados à sua sorte. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. A comunhão de amor que existe entre os discípulos e Jesus mantém-se-á, e os discípulos, através de Jesus, também estarão em ligação com o Pai. Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Os discípulos mostrarão o seu amor a Jesus acolhendo e cumprindo a sua palavra, vivendo ao seu estilo, seguindo os seus passos. Viver nessa dinâmica é estar continuamente em comunhão com Jesus e com o Pai. O Pai e Jesus são um. Estabelecerão a sua morada no discípulo, viverão juntos na intimidade de uma nova família. A fim de que possam manter-se fiéis a Jesus e, através de Jesus, ao projeto do Pai, os discípulos irão receber a força de Deus, o Espírito Santo, ou Paráclito, palavra grega paráclitos, aqui utilizada para traduzir-se como advogado, auxiliador, consolador e intercessor, traduz uma presença solícita e cuidadora na vida desses discípulos que caminham na história entre sombras e luzes, entre dificuldades e conquistas. A função desse Paráclito, junto dos discípulos, será a de ensinar e de recordar tudo aquilo que Jesus lhes disse. O Espírito Santo será, portanto, uma presença dinâmica que auxiliará os discípulos, trazendo-lhes continuamente à memória os ensinamentos de Jesus e ensinando-os a ler as propostas de Jesus à luz dos novos desafios que o mundo lhes colocar. Assim, os discípulos poderão continuar a percorrer na história o caminho cristão, numa fidelidade dinâmica às propostas de Jesus, atualizando-as em cada momento e dando-lhes a cada passo o sentido mais completo. O Espírito garante que os discípulos possam continuar a percorrer na história o caminho que lhes foi apontado, unidos a Jesus e ao Pai. A comunidade cristã e cada homem tornam-se a morada de Deus. Na ação dos cristãos, revela-se o Deus libertador, que reside na comunidade e no coração de cada pessoa que crê e que tem um projeto de salvação para o homem, para a mulher, para o mundo. Finalmente, Jesus oferece-lhes a paz. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Desejar a paz, Shalom, era entre os judeus a saudação habitual à chegada e à partida. No entanto, neste contexto, a saudação não é uma despedida, uma fórmula corriqueira usada nas despedidas sociais. Ao deixar os discípulos a paz, Jesus está, antes de mais, a tranquilizar os discípulos e assegurar-lhes que os acontecimentos que se aproximam não porão fim à relação entre ele e a sua comunidade, mas está também a oferecer-lhes esta paz bíblica, que é a síntese dos bens messiânicos e a concretização plena das promessas de Deus. A paz oferecida por Jesus é a vida nova,
Ele veio trazer aos homens o amor misericordioso de Deus, que cura e que salva. Tudo aquilo que o homem necessita para se sentir em harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo. As últimas palavras referidas nesse texto sublinham que a ausência de Jesus não é definitiva, nem sequer prolongada. De resto, os discípulos devem alegrar-se, pois a morte não é uma tragédia sem sentido, mas a manifestação suprema do amor de Jesus pelo Pai e pelos homens, e como tal, é fonte de vida verdadeira e eterna. Jesus, naquela ceia de despedida, às vésperas da sua morte, prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos a percorrer os caminhos do mundo e da história. São palavras que podem mudar completamente a nossa perspectiva. É verdade que não é fácil, nos nossos dias, seguir os passos de Jesus. Para a maior parte dos nossos contemporâneos, os valores de Jesus não despertam um interesse significativo. Soam até a algo ilógico, obsoleto, defasado da realidade do nosso tempo. Nesse cenário, muitos discípulos de Jesus sentem-se perdidos, desanimados, com vontade de baixar os braços e de deixar-se levar pela onda do facilitismo, do relativismo, da indiferença, da pressão social, do deixar correr. No entanto, Jesus, esse mesmo Jesus que todos os dias se senta conosco à mesa para nos alimentar com a sua palavra e o seu pão, diz-nos: quem me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Nós viremos e a Ele faremos nele a nossa morada. Pensemos nisso. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.